Boa tarde. Meu nome é Lógio Piara, eu sou jornalista do IG, do portal IG, do jornal O Dia. Eu estou aqui com a arquiteta, a militante de direitos humanos, viúva da vereadora Marielle Franco, a Mônica Benício. E nós vamos conversar principalmente sobre uma decisão que vai acontecer no próximo dia 27, que é a possibilidade da federalização da investigação do assassinato, do crime, da morte da vereadora. Essa decisão vai ser tomada pelo STJ. Mônica, qual é a sua posição com relação à federalização e por quê? Eu gostaria de iniciar agradecendo ao Jornal O Dia, agradecendo a você pelo convite, para a gente ter a oportunidade de estar fazendo esse debate aqui. Agradecer a vocês, profissionais de comunicação, por estarem fazendo um trabalho fundamental nesse momento de isolamento social, um momento dramático, né, para os comunicadores no Brasil, nessa conjuntura política. E essa decisão que o STF vai tomar, o STJ vai estar votando no dia 27 agora, né, a decisão de federalizar ou não o caso, pedido que foi feito pela então Procuradora da República, Raquel Dodge, em setembro do ano passado, e gera muita preocupação que isso seja trazido agora para debate em plena crise, né, da Polícia Federal nesse momento, crise que se apresentou aí com a saída do então ministro de Segurança lá da Justiça, Sérgio Moro, que fez revelações, inclusive acusações dizendo que o presidente teria interesse em controlar a PF do Rio de Janeiro. Então, o posicionamento da família, de todas as partes da família da Marielle, assim como também a família do Anderson, é de ser contrário à federalização do caso, entendendo que para que haja um deslocamento de competência, que é o processo de federalização, existem pré-requisitos que são técnicos, como, por exemplo, uma inércia do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil na atuação do caso, interesses deliberados ali em confundir as investigações ou não apresentar resultados, enfim, uma série de argumentos técnicos que são colocados que não procedem para que justificasse aí o período, esse deslocamento de competência, a federalização do caso da Marielle e do Anderson. Então, nesse momento, a gente não tem razões técnicas para justificar a federalização e tem razões políticas para justificar a não federalização, uma vez que a Polícia Federal se encontra aí no meio dessa crise política, com o presidente se colocando de maneira ao machismo, como se a Polícia Federal tivesse que estar ao serviço de uma polícia particular para a sua família, né? E um momento muito delicado. A polícia, ela é do Estado, a polícia da República, ela não deve servir a interesses particulares, seja lá de quem for. Então, a expectativa é que o STJ aí seja prudente na sua avaliação e seja coerente também com os argumentos técnicos que são colocados e decida pela não federalização do caso da Marielle e do Anderson. No dia que o então ministro Sérgio Moro pediu demissão, você publicou um post no Twitter em que você dizia: Moro também precisa responder se houve ou há alguma interferência nas investigações do caso Marielle. O que você quis dizer exatamente? O que você pretendia? O que você acha que o Moro pode saber? A gente chega hoje aqui, data dessa entrevista que a gente está gravando, a 785 dias da execução da Marielle e do Anderson, sem que a gente chegue aí ao resultado dos mandantes desse assassinato, né? E quais foram as motivações desse crime. A Polícia Federal, ela fez uma investigação que ficou conhecida como a investigação da investigação, na época pedido pelo então ministro de Segurança, Raul Jungmann, ainda no governo Temer. Durante o governo já aí do Sérgio Moro, eu me reuni com ele, a Polícia Federal já tinha encerrado nesse sentido as investigações da investigação, concluído o que tinha que concluir e apresentado os resultados ao Ministério Público do Rio de Janeiro. A minha provocação foi num sentido de, já que o ministro estava ali mostrando um profundo descontentamento com a postura do presidente da República e acusando ele deliberadamente de querer manipular a Polícia Federal,
foi no sentido de que, se soubesse de alguma coisa a respeito de quem mandou matar a Marielle, que esse seria um bom momento para poder estar contribuindo aí com a nossa democracia, com o nosso Estado democrático de direito, do qual o ex-ministro se mostrou fazendo um desserviço muito veemente durante um tempo. Então, que pudesse aí estar se redimindo, já que soubesse de algo que pudesse nos revelar e fazer essa pequena contribuição com a democracia do Brasil. Grande contribuição, né? No mesmo dia, você comentou uma frase do presidente Bolsonaro, que foi: jamais pecarei por omissão. O que você acha da frase? O que você acha dos pecados ou dos não pecados do presidente Bolsonaro? É interessante, né? Assim, porque é bastante contraditório esse argumento dele, uma vez que, assim, não pecarei por omissão. Primeiro que pecado é uma coisa que ele que se entenda com o Deus dele lá, que seja lá quem for, vai ter muito trabalho na hora do julgamento. Mas ele diz que não pecaria por omissão na época que era ainda candidato presidenciável, quando todos os candidatos foram questionados a respeito do caso da Marielle, todos se posicionaram ali dizendo que era um compromisso com a democracia, com o Estado democrático de direito, que chegassem aos mandantes e às motivações, e que todos os responsáveis por isso, que todos que tiveram algum tipo de participação fossem responsabilizados pelos que fizeram. Ele foi o único que optou pelo silêncio. Ele foi omisso a respeito do caso da Marielle até o momento em que o nome da família dele foi mencionado, uma possível relação dentro do caso da Marielle. Então, com uma série de coincidências, seja quem é hoje acusado a ser o executor, Rony Lessa, ser vizinho dele, toda aquela história que teve a respeito da situação do porteiro, do depoimento do porteiro, da confusão, possível confusão que o porteiro teria feito a respeito do quem era o motorista naquela noite, acusado de ser o motorista, teria tocado na casa do presidente para poder ir até a casa do atirador. Então, assim, uma série de coincidências que estavam sendo ali colocadas, e ele nunca tinha se manifestado, enquanto chefe de Estado que a respeito de um dos casos de maior repercussão na história do país. Mas bastou o nome da família dele ser mencionado que ele veio até as redes sociais dar o chilique que deu, se comportando como qualquer coisa, menos como um chefe de Estado. Então, é um presidente que tem uma postura de irresponsabilidade administrativa mais do que colocada para toda a sociedade. E aí, nesse momento, quando eu digo que é contraditório, porque se ele fosse omisso agora, se ele pecasse, como chamou pela omissão, no momento de pandemia, ele estaria fazendo um serviço mais eficiente do que vem feito, fazendo suas colocações desastrosas, colocando a vida de tantos brasileiros e brasileiras em risco, no momento de pandemia, onde o isolamento social é fundamental para a gente estar salvando vidas e estar contendo aí esse número de mortes que está subindo vertiginosamente. E ele faz o desserviço de chamar atos públicos, de fazer pedido de fechamento de congresso, de pedir volta de AI-5, e tem ainda lá os seus seguidores que eu prefiro acreditar que não saibam direito o que esse senhor está dizendo quando se prestam a apoiar e dizer que a toga dos ministros vai virar pano de chão e coisas absurdas como a gente ouviu aí nos últimos atos, sem mencionar a quantidade de vida de brasileiros que ele coloca em risco com essa postura. Então, talvez, nesse campo, se fosse omisso, prestaria um serviço maior à democracia do Brasil do que tem feito atualmente. Sim. No âmbito estadual da investigação da polícia, nós temos 2 presos que vão ser julgados pelo assassinato. Qual é a sua expectativa com relação a esse julgamento? O que você espera dele? Bom, a gente tem aí, né, caminhando para o júri, para que os acusados a serem os executores, tanto o atirador quanto o motorista, sejam julgados. O que indica, né, assim, tem acompanhado muito de perto as investigações do Ministério Público Estadual. Ontem reuni com as promotoras, que estão sempre prestando satisfação do andamento aí do seu trabalho.
coisa, inclusive, que é dos argumentos para não federalizar, né? Porque existe, na véspera de completar um ano da execução da Marielle, foram presos ali o acusado a ser atirador e o motorista. Então, a investigação está em curso, né? A família mantém diálogo com o Ministério Público, que está mostrando um andamento das investigações. Isso já é um passo muito importante para justificar a não federalização. Federalizar o caso da Marielle nessa conjuntura agora seria um passo muito importante para a impunidade nesse caso. Então, a expectativa de chegar ao júri é que, se comprovado que foi o Rony Lessa, o atirador, e o Elcio de Queiroz, que, ao que tudo indica, foram, que eles sejam responsabilizados pelo que fizeram. É por isso que a luta, a gente chama de justiça por Marielle Anderson. O projeto não é de vingança, não é para responsabilizar ou condenar ou culpabilizar qualquer pessoa. É para que as pessoas que foram realmente responsáveis por isso sejam julgadas e sejam responsabilizadas pelo que fizeram. Seja desde os executores até intermediários, até mandantes, enfim, todos aqueles que estiverem envolvidos, independente se for um presidente da República, o Papa, Deus, o diabo, eu não me importo. O importante é a gente estar lutando aí por justiça, porque essa resposta ela se deve à sociedade brasileira, à sociedade internacional, à democracia do nosso país, não é só a viúva, a família, enfim, como um todo. A gente tem que ter compromisso com a sociedade que a gente tem, já que a gente se diz no Estado Democrático de Direito. Isso. Da morte da Marielle para cá, o movimento pelos direitos civis e pelos direitos humanos, você avalia que avançou ou retrocedeu? Ele está num momento de influxo por conta de grupos que atacam mais diretamente os direitos humanos e os movimentos, ou você acha que até a morte da Marielle, de alguma maneira, fortaleceu e criou novas lideranças? O que você acha? Eu acho que nesse sentido as duas coisas, porque no sentido de fortalecer e criar lideranças e gente mais animada, né, com a população como um todo e com um olhar um pouco mais sensível. O Brasil é um país que é muito empenhado em criminalizar os direitos humanos, em criminalizar defensores e defensoras de direitos humanos, né? E isso é um projeto de poder muito claro, muito estabelecido. A gente tem um governo que não tem nenhum interesse que as pautas de direitos humanos sejam desenvolvidas, porque isso seria de interesse do povo. E esse governo já deixou mais do que explícito para toda a sociedade que não tem compromisso com a vida da maior parte dos brasileiros e brasileiras. A Marielle foi assassinada em 2018, quando tivemos aí a eleição a presidente, e o Jair Bolsonaro assume 1º de janeiro de 2019. Desde então, a gente só conseguiu ver, dentro do campo de política pública voltada para os direitos humanos, um retrocesso absurdo. A gente teve essa criação de ministério aí, que aí virou família, mulher e direitos humanos, e coloca uma pessoa como a Damares à frente dessa pasta. O que aí de cara já anuncia, já mostra para a gente uma tragédia anunciada do que estaria por vir dentro de um ministério como esse. Então, o que a gente foi vendo foi um desmonte muito grande, foi uma série de violações, fosse nas pautas LGBTs, fosse na pauta indígena, fosse na pauta do movimento negro, fosse na pauta de gênero. O movimento feminista teve que recuperar ainda mais o seu fôlego para poder estar fazendo um enfrentamento a esse desgoverno que se apresenta. Então, dentro desse campo da política pública, eu acho que a gente teve muito retrocesso, perdemos muito. Mas vejo também um povo que se animou e pegou a imagem da Marielle, por exemplo, que poderia ter sido lida como somente a barbárie e ter inspirado violência e medo, e ressignificou. Usou como inspiração de resistência, usou como inspiração de luta e olhou com mais sensibilidade para a pauta dos direitos humanos. Então, a gente ganha mais na militância, ganha mais gente na rua, mais gente se conscientizando, porque logo no início, a reprodução de fake news
contra a imagem da Marielle, a maioria dela acusava, nesse sentido, da defensora de direitos humanos. Ué, não é que defendia bandido? Está sempre nesse lugar de defender bandido, né? Engraçado que não é a gente que está fazendo homenagem para miliciano, que emprega miliciano dentro de gabinete, que dá medalha para miliciano, que exalta a milícia. Então, assim, eu tenho dúvidas sobre o que se chama de defensor de bandido. E acho que a gente tem aí uma missão de pautar isso com a sociedade, de estar construindo isso, para mostrar, na verdade, quem são os verdadeiros defensores de bandido que se apresentam no Brasil hoje. Uhum. Nós estamos no meio do isolamento e talvez entrando, se não já entramos, no pico da crise da pandemia aqui no Brasil, da Covid, e ela tem um poder maligno, um poder destrutivo maior nas comunidades, nas grandes comunidades. Como você tem lidado na sua vida diária? Você não tem saído de casa, você tem saído com máscara, e como está uma comunidade como a Maré num momento como esse? A situação tem sido muito delicada, né? A gente tem aí esse momento de pandemia, o Brasil tendo muita irresponsabilidade na sua postura, obviamente muito incentivado pela postura do próprio presidente da República. Então, a gente já passou do número de 8.500 mortes, e eu fico muito chocada de um número tão expressivo parecer um número frio. Eu, recentemente, na semana passada, perdi uma amiga que morava na Maré pelo Covid. A minha família mora lá, minha mãe mora, meu irmão, meus sobrinhos, a minha rede de afeto desde a infância está dentro do território da Maré, e as favelas e periferias, territórios de maior aglomeração, a gente sabe que vão sofrer muito mais. A gente tem esse número que ainda é subnotificado, a gente já tem uma crise dentro do sistema de saúde, aí, já sem leitos, com quase 400 pessoas aguardando leite para UTI. Então, a situação não é uma situação que a gente já tenha conseguido passar aí nas últimas gerações para poder montar uma estratégia. A estratégia que a gente deveria estar assumindo, a gente não assume com responsabilidade. Então, a Maré, eu tenho acompanhado muito de perto as medidas efetivas. No sábado, agora, provavelmente estarei lá ajudando numa ação da distribuição de cestas, de material de higiene, que tem sido arrecadado, nesse caso, pela instituição do Redes da Maré. E é com muita preocupação que eu tenho visto a situação na favela, até porque a gente tem o público da favela ali com uma relação com a televisão como sendo um meio de comunicação muito forte, né? E à medida que o presidente se coloca ainda tratando com uma gripezinha e dizendo "e daí?" para esse número expressivo de morte, para essas vidas, ele diz "e daí, né? Que vida que vale?" Ele está escolhendo muito claramente quais são as pessoas que devem viver e quais são as pessoas que devem morrer. Então, eu acho que o momento é muito preocupante. Uhum. Eu não consigo olhar essa situação toda sem uma tristeza muito profunda, mas existe aí um movimento de resistência, um movimento de muita solidariedade que tem sido feito nas redes e que está se refletindo aí dentro das favelas e periferias, quando a gente compreende que são lugares onde determinam aí uma maior atenção da gente, pedem uma atenção maior da gente. Sim. Mônica, você escreveu um livro sobre a Marielle, sobre a sua história. O livro está pronto, até onde eu sei, está pronto para ser lançado. Esse negócio de estar pronto, isso é conversa de chicotagem. Nunca tá pronto. Não é conversa não, já ouvi em outros lugares que está pronto. Não, a proposta era ser lançado agora, dia 27 de julho, que seria o aniversário da Marielle, e eu deveria estar entregando ele agora no finalzinho do mês de abril. Com essa confusão toda, eu acabei não finalizando. Ele tem pronto, eu não digo não, acho que nunca tá. Mário Magalhães uma vez falou que o livro nunca fica pronto. Não, uma hora a gente tem que, exatamente, nunca fica. Pois é, eu fiquei colocando prazos, aí o Mário falou para mim assim, nem tenta isso, você vai ficar ansiosa, o livro nunca fica pronto. Eu falei, bom, vou me dar um tempo aqui. Mas aí nessa confusão toda, esse momento aí de pandemia que a gente entrou logo depois do Carnaval, que era o meu período de estar entregando para a editora, finalizado para a Record,
eu acabei não terminando e tem uma resistência pessoal muito grande acho que de concluir, sabe? Porque é um exercício de catarse escrever, né? Porque é revisitar a memória, é revisitar uma cronologia aí do relacionamento, uma série de coisas que foram lembranças boas, outras lembranças ruins, outras difíceis, mas, enfim, está colocando isso de uma forma que seja o mais fiel possível à minha história de amor e às minhas lembranças. Então, tem uma certa resistência, porque dói. Escrever esse livro foi um processo Ué, bastante doloroso. com certeza. Mas vai sair, uma hora sai. Uhum. Provavelmente não mais no 27 de julho, com todos esses prazos aí que a gente tem agora, e esse momento muito delicado de pandemia. Acho que a prioridade agora, nesse momento, não é a finalização dele, mas vai sair, uma hora sai. Vai sair. Mônica, para terminar, eu queria te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu sei que é difícil, mas é uma pergunta, na verdade, que está na sua camiseta nesse momento. Quem mandou matar Marielle? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O Estado brasileiro é quem tem que responder isso, são as investigações que devem responder isso. Hoje, sob a competência do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil. Eu espero que não tenha mais, enfim, que completar aí mais um ciclo, mais uma data de 14 de março, sem essa resposta. Existe o tempo do anseio, né, da família, existe o tempo da investigação, e a gente sabe que são coisas muito diferentes, mas é inevitável, assim. A resposta disso não traz a Marielle e o Anderson de volta, mas a não resposta disso, com certeza, gera mais angústia, gera mais dor. Então, eu realmente tenho fé que essa resposta chegue e que a gente consiga finalizar esse ciclo, para a gente estar podendo aí acreditar mesmo que a gente pode estar num modelo de sociedade mais justo, mais igualitária. Eu não consigo falar que o Brasil é um Estado democrático de direito quando uma vereadora é executada da maneira como foi, num claro recado político, e o Estado não responde isso. Não dá para chamar isso de democracia. Mônica, obrigado pela entrevista. Nós conversamos aqui no dia, na live do dia, com Mônica Benício. Mônica Benício é arquiteta, Mônica Benício é uma liderança, uma militante dos movimentos de direitos humanos, é viúva da vereadora Marielle Franco e é uma lutadora nesse momento por compor uma forma do Estado responder a essa pergunta: quem matou Marielle Franco? O que não significa, obviamente, que não responder a outras perguntas também: quem matou outras pessoas, quem cometeu outros crimes. Uma coisa não exclui a outra. É isso. Eu queria agradecer a você e deixar esse final para você passar uma mensagem para as pessoas. Bom, eu mais uma vez agradeço aqui, querido, pelo convite ao Jornal o Dia aí para a gente estar fazendo essa troca, essa soma nesse espaço, num momento onde a democracia está tão ameaçada e a gente precisa estar se comunicando, a gente precisa estar aí discutindo pautas como essa tão importante. Acho a colocação perfeita. Responder justiça por Marielle e Anderson não é uma questão pessoal, na verdade, né? É o que isso representa. Não é que uma vida valha mais do que a outra, que a vida da Marielle valha mais do que outras vidas que foram retiradas em assassinatos. O Brasil é um dos países que mais mata defensores e defensoras de direitos humanos. Justamente por isso é que a gente deve responder quem foi que mandou matar a Marielle, porque enquanto essa resposta não chega, essa pessoa está em liberdade na sociedade, livre para cometer novos crimes como esse. E a mensagem que a gente passa como país para a nossa sociedade, para o mundo, é que esse tipo de crime pode voltar a acontecer e que qualquer pessoa pode ser assassinada a qualquer momento, porque tanto fez como tanto faz. Então, a luta de justiça por Marielle é uma luta com a democracia, é uma luta pela vida de todas e todas as pessoas. Não tem uma hierarquia nesse sentido, e isso é importante ser dito. Não é a Mônica, quando ela faz essa luta, ela tem a Mônica viúva, que obviamente está cobrando justiça pela sua companheira que foi executada, mas a Mônica, defensora de direitos humanos, a Mônica que acredita num Brasil democrático. Então, a luta é por todas as vidas, a luta é para que isso não, o que aconteceu com a Marielle e com o Anderson não aconteça com mais ninguém.
Então, acho que isso é uma coisa que é importante de ser colocada, porque há muitas críticas de falar, mas por que falar tanto do caso da Marielle? Porque foi uma mulher eleita democraticamente, com 46.502 votos, e o atentado, o assassinato dela é um atentado contra a democracia, é uma grave violação de direitos humanos, e por isso o Estado tem que responder. Para além disso, eu deixo aqui o meu mais profundo agradecimento a todas as pessoas que são colaboradoras dessa luta, a todas as pessoas que apoiam com tanta solidariedade. Não teria sido possível chegar hoje em pé, 785 dias após uma das maiores dores que eu tive na vida, a maior dor que eu tive na vida, sem todo esse apoio de solidariedade da sociedade brasileira, da sociedade internacional, especificamente do movimento de mulheres, movimento LGBT. Eu sou muito grata e espero que as pessoas se inspirem cada vez mais na imagem da defensora de direitos humanos, Marielle Franco, entendendo a contribuição que essa atuante política teve na nossa sociedade em prol dos direitos humanos. Mônica, obrigado. E vamos ver o que acontece no dia 27 no STJ. Tá bem? Boa tarde para você. Valeu. Tchau. Tchau, Obrigado. obrigada. Tchau. Beijo. Beijo.